Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Lucas 5, verso 5. Em questões de benefício espiritual, devemos, sobre a palavra de Deus, lançar a rede mais uma vez. Digo isso em primeiro lugar àqueles que têm comparecido diversas vezes a este tabernáculo com toda sinceridade, se assim faço bem ao lhe dar crédito na esperança de encontrar salvação. Vocês têm orado antes do início do sermão para que o Senhor os abençoe. Mas vejam, não entendo você muito bem, não consigo discerni-los, porque o caminho da salvação está aberto para vocês neste exato momento e ele é simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Você não tem mais nada o que esperar e toda essa sua espera torna-se pecado. Se disserem que aguardam a água do tanque ser agitada, eu lhes digo que não há água alguma para agitar, nem anjo algum para fazê-lo. Esse tanque já secou há muito tempo. Os anjos não seguem mais para aquele lado hoje em dia. Nosso Senhor Jesus Cristo praticamente lacrou Betesda quando disse lá ao homem deitado junto dele: levanta-te, toma o teu leito e anda, como está em João 5:8. E é o que ele diz a você também. Eu lhes farei então um convite, com a maior sinceridade, sobre a palavra de Cristo que nos constrange a pregar o Evangelho a toda criatura. Creiam e vivam. Lancem a rede mais uma vez e a lancem deste lado. Digam: creio, ajuda a minha incredulidade, como está em Marcos 9:24. Façam uma oração em voz baixa agora a Jesus, pedindo que ele os aceite. Submetam-se a ele e peçam-lhe que se torne agora, neste exato momento, teu Salvador. Vocês serão ouvidos. Muitos peixes aguardam para serem pegos na rede da fé. Sobre a palavra do Senhor, lancem a rede. Falarei agora aos demais presentes, aqueles que têm lançado suas redes em vão, talvez sob a forma de oração persistente. Você vem orando pela conversão de um parente ou pedindo alguma coisa boa que crê estar de acordo com a vontade de Deus. Depois de longas súplicas geralmente noturnas, pois seu espírito se entristeceu, você se sente tentado a nunca mais apresentar uma petição. É isso? Ora, sobre a palavra de Cristo, que ordena aos homens orar sempre e não desfalecer, sobre a palavra de Cristo, que diz orai sem cessar, como está em 1 Tessalonicenses 5:17, lance sua rede e ore mais uma vez. Não porque as circunstâncias ao seu redor estejam mais favoráveis, mas apenas porque Jesus assim ordena. Continue a orar e quem sabe não será desta vez que você alcançará o sucesso. Ou você tem vasculhado as Escrituras em busca de uma promessa adequada para o seu caso e não encontra. Quer se apossar de uma palavra boa de Deus que o anime? Cardumes inteiros desses peixes, no entanto, rondam seu barco. O mar das Escrituras está repleto deles. Peixes de promessas, quero dizer. Ah, mas que pena, você não consegue fisgar nenhum deles. Mesmo assim, tente de novo e mais uma vez. Vá para casa e esquadrinhe as Escrituras de novo em oração, suplicando ao Espírito Santo que aplique uma porção preciosa ao seu coração, para que você possa, pela fé, desfrutar de sua doçura. Quem sabe hoje ainda você irá concretizar esse seu desejo e receber uma bênção bem maior do que sua mente é capaz de apreender, de tal forma que também, no seu caso, a rede irá se romper, tal a plenitude da graça alcançada. Pode ser que você venha trabalhando há tempos por uma realização santa, quer vencer um pecado insistente, exercitar fé mais firme, demonstrar mais zelo e ser mais útil, mas ainda não alcançou seu desejo. Ora, então, já que de acordo com a mente do Senhor você deveria se aperfeiçoar em toda boa obra para fazer a sua vontade, não desista do seu propósito, mas sobre sua palavra lance a rede outra vez. Jamais perca a esperança. Seu temperamento ainda há de ser subjugado. Sua descrença dará lugar à fé santa. Lance a rede e todas as graças poderão ser colhidas para serem suas pelo resto de sua vida. Continue trabalhando sobre a palavra de Cristo pelas melhores coisas e Ele as dará a você. Quem sabe nesse momento você esteja buscando a presença mais próxima de Cristo e uma comunhão mais estreita com Ele. Você pode estar ansiando por uma visão do seu rosto que brilha mais que a aurora. Você quer ser levado à sua casa de banquetes para poder se saciar do seu imenso amor e por isso tem, por vezes, chorado em vão. Então chore mais uma vez, mas sobre sua palavra, pois Ele o conclama a se aproximar mais dele. Sua voz de amor o convida a se achegar a Ele.
Sobre sua palavra, insista. Lance sua rede mais uma vez, e alegrias indizíveis o aguardam, sobrepujando tudo o que você tem experimentado até agora. Como vemos, existe uma justa aplicação do grande princípio do texto em nosso benefício espiritual. Deus nos ajuda, por intermédio do seu gracioso Espírito, a seguir em frente, dia após dia. O grande princípio do nosso texto deve ser aplicado também ao propósito de nossa vida. Qual é o propósito da vida de todo cristão? Não é ganhar almas? Glorificar a Deus trazendo outros à fé em Cristo é o grande objetivo de nossa permanência aqui na terra. Senão, já deveríamos ter sido levados a participar da harmonia das canções celestiais. Convém a diversas ovelhas perdidas aqui embaixo que permaneçamos na terra até que as tenhamos levado para casa, para o grande pastor e bispo da nossa alma. Ora, o modo com que ganhamos homens para Cristo, ou para usar a metáfora dele, o método como pescamos homens é lançando a rede do Evangelho. Não temos aprendido outro modo de pesca santa. Homens de grande zelo e pouco conhecimento têm tentado inventar formas supostamente mais engenhosas para essa pesca. Da minha parte, porém, não creio em nada melhor do que lançar a rede do Evangelho, narrando a história do amor de Deus pelos homens em Cristo Jesus. Nem outro Evangelho nos foi entregue por Jesus, tampouco autorizou ele qualquer novo método para torná-lo conhecido. Nosso Senhor nos tem chamado para a obra de proclamar o perdão gratuito por intermédio do seu sangue a todos os que nele creem. Cada crente está autorizado a buscar a conversão do seu próximo. Não podemos tentar salvar nosso irmão do fogo eterno? A Jesus não deve ser agradável o empenho de cada um em libertar seu próximo do castigo da morte eterna? Ele nos tem dito: quem ouve, diga vem, em Apocalipse 22:17. Quem quer que haja aceitado o Evangelho deve convidar outros a virem a Cristo. A palavra do Senhor é nossa garantia para nos apegarmos à única tarefa que nos foi dada, de tornar conhecido o Evangelho. Seria um triste gesto de rebeldia se ficássemos em silêncio ou pregássemos outro Evangelho que não o de Cristo e este crucificado somente. A palavra do Senhor é uma garantia ao homem que obedece a ela, porque a palavra do Rei é suprema, como diz Eclesiastes 8, verso 4. De que maior autoridade precisaríamos? Dizem alguns, mas você deveria tratar de alguma coisa maior que a simples doutrina elementar da graça e dar ao povo algo mais para estar de acordo com o progresso da nossa época. Não faremos isso enquanto Jesus nos ordenar a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Se fizermos o que ele ordena, a responsabilidade sobre a questão deixa de ser nossa. O que quer que advenha disso, estaremos isentos se tivermos obedecido à ordem dele. Ao servo não cabe justificar a mensagem do seu Senhor, mas entregá-la. Isso faz que seja uma alegria pregar, agir sobre a palavra. Nossa obrigação é fazer o que Cristo nos diz, conforme Cristo nos diz, e fazê-lo de novo e de novo, enquanto houver um sopro de vida em nosso corpo. A palavra de ordem nos conclama: pregai o Evangelho a toda criatura, como está em Marcos 16:15. Nossa justificação para falar de Cristo crucificado e guiar incessantemente os homens a que creio e vivam está na mesma palavra que levou Pedro a andar sobre o mar e Moisés a tirar água de uma rocha. O resultado dessa pregação faz jus àquele que a ordenou. No fim de tudo, homem nenhum poderá se queixar ao Salvador: ó Senhor, estabelecestes para teus servos uma tarefa impossível e lhes deste a utilizar um instrumento nem um pouco próprio a produzir seus objetivos. Pelo contrário, ao encerramento de todas as coisas, se verá que, para a salvação dos eleitos, nada melhor que o nosso Salvador crucificado. E para tornar conhecido esse Salvador crucificado, nada melhor do que a simples proclamação da sua palavra por lábios honestos, no poder do Espírito de Deus. A loucura, como está em 1 Coríntios 1:25, da pregação, se revela a grande prova da sabedoria de Deus. Irmãos, vocês que ensinam nas escolas, que pregam no púlpito, que distribuem folhetos, que falam face a face com as pessoas, não há nada a temer, pois a sabedoria os eximirá de todas as acusações, justificando-os dos seus métodos. Vocês podem ser chamados de loucos, entre aspas, hoje por pregarem o Evangelho, mas essa acusação, como a ferrugem em uma espada, se desgastará à medida que usarem a arma nas guerras do Senhor. A pregação da palavra abafa todos os clamores contra si mesma.
Aliás, tais clamores se levantam basicamente quando não é pregada. Ninguém chama o evangelho de decadente onde ele está ativo, cortando a direita e a esquerda como uma grande espada de 2 gumes. Nossa resposta ao clamor contra o fracasso do púlpito é subir nele e pregar com o Espírito Santo enviado dos céus. De fato, a palavra de Cristo, pela qual nos dá sua garantia para lançarmos a rede, tem força de ordem e por isso mesmo nos torna culpados se não obedecermos. Já imaginaram se Simão Pedro tivesse dito: trabalhamos a noite toda e nada apanhamos e, portanto, apesar da tua palavra, não lançarei as redes? Nesse caso, seria culpado de desobediência ao seu Senhor e de blasfêmia contra o Filho de Deus. O que dizer então de meus irmãos cristãos que proclamam serem chamados por Deus e discípulos de Cristo, mas nunca lançam a rede? Então você nada está fazendo pela verdade, nunca dissemina o evangelho, chama a si mesmo de luz do mundo, mas nunca brilha? É um semeador, mas esquece sua semente no cesto? Será que me estou dirigindo a algum membro desta igreja que, neste aspecto, está desperdiçando sua vida? Quer dizer que o suposto objetivo de sua vida é ser pescador de homens, mas você nunca lança sua rede, tampouco ajuda a puxar outras redes para a terra firme? Você estará habitando entre nós sob falsa identidade? Zomba de Deus com uma profissão de fé infrutífera e que nunca tenta tornar frutífera? Não tem poder algum de condená-lo. Só espero em Deus que sua própria consciência o faça. Que dizer do homem a quem o Senhor outorga em comissão que ele faça conhecidas boas novas da salvação das pessoas, da miséria eterna e que, no entanto, permanece em pecaminoso silêncio? O grande médico lhe confiou remédio que cura os doentes, mas você os vê morrer à sua volta sem nunca mencionar a existência de tal medicamento. O grande rei lhe entregou a provisão com que alimentar os famintos, e você tranca a porta da despensa enquanto multidões morrem de fome pelas ruas. Não é um crime que possa muito bem fazer alguém chorar e pedir a Deus por sua causa? O âmago da nossa grande Londres está se tornando cada vez mais pagã, embora nosso Senhor venha entregando cada vez mais o Evangelho nas mãos das suas igrejas. Qual será o motivo da indiferença dos santos? Se mantivermos esse Evangelho só para nós, em verdade, as gerações vindouras haverão de nos condenar pela maneira cruel como tratamos a nossa posteridade. As gerações que nos sucederem apontarão para a nossa era e dirão: que tipo de homens eram aqueles que tinham a luz e a encerraram em uma lanterna de vidro escuro? Em algum século futuro, quando outros ocuparem esta cidade e percorrerem suas ruas, hão de dizer: maldita seja a memória dos ministros e do povo que fracassaram em sua obrigação, que chegaram ao reino em uma época solene, mas nunca perceberam seu chamado e assim perderam o fim e o objetivo da própria existência. Que sejamos poupados de tamanha calamidade. Sim, temos ordem de trabalhar na propagação da verdade de Deus. E mais do que isso, temos um edito do trono, uma ordem peremptória. Ai de nós se não pregarmos as boas novas. Agora, irmãos, essa ordem de Cristo é de tal natureza que se mostrará onipotente para conosco se o nosso coração se prontificar como o de Pedro. O Senhor foi muito poderoso para com Simão Pedro. Vejam bem, o pescador estava tomado de uma grande decepção. Trabalhamos a noite toda. Mesmo assim, não duvidou, lançou a rede. Alguns dizem: temos recebido todas essas pregações do Evangelho, temos participado de todos esses avivamentos, de todos esses eventos, sem resultado algum. Quando? Isso? Ouço muito esse tipo de argumentação, mas onde estão os fatos? Ó pregador, diz alguém, o senhor sabe que tivemos um grande avivamento não faz muito tempo. Não sei de nada disso. Temos visto lampejos de luz aqui e ali, mas em termos comparativos, é tão pouco que não vale a pena criarem tanto caso por sua causa. Todavia, considerando o pouco que tem sido feito nesse sentido, a propagação do Evangelho tem sido até maravilhosa. Pense na obra do Evangelho hoje em dia. Por exemplo, na Índia, as pessoas dizem que a fé cristã não está propagando-se. Eu digo que está, e de maneira notável, se comparada com o trabalho empreendido e o sacrifício feito. Se você gasta 10 centavos para receber 1.000 libras, tem o direito de pedir: quero então 1 milhão? Mas se seu desejo é assim tão exigente, prove quão sincero é com a ação correspondente. Aumente seus investimentos. A colheita é maravilhosa, considerando-se a costumeira exiguidade das sementes. Quer mais feixes de trigo? Semeie mais. A igreja tem tido, na verdade, um enorme retorno pelo pouco que vem realizando.
Na Inglaterra, aconteceram alguns avivamentos parciais, mas em que isso resultou? Vê-se um lampejo de luz em determinado bairro, mas as trevas ainda permanecem soberanas em toda a extensão do país. Os jornais noticiam um grande evento em determinado lugar, mas se dessem os lugares em que não acontece avivamento algum, teríamos uma visão diferente das coisas. Um pequeno canto no alto de uma coluna seria suficiente para conter a boa notícia, enquanto colunas e mais colunas não bastariam para revelar o lado negro da situação. O fato é que a igreja raras vezes tem conhecido um estado de avivamento universal desde o dia de Pentecostes. Acontece um ou outro mover parcial entre os cristãos, de vez em quando, mas a massa total nunca ardeu nem se inflamou na dimensão que a grande causa exige. Que o Senhor incendeie então toda a igreja. Não temos motivo algum para desapontamento. Em proporção ao pequeno esforço empreendido, grandes coisas nos têm advindo. Portanto, voltemos a lançar nossas redes e não digamos mais coisa alguma quanto à noite que passamos trabalhando. Vejamos agora que a ordem levou Pedro a superar sua vontade de descansar. É evidente que ele se sentia exausto quando comentou: trabalhamos a noite toda. Pescar é um trabalho duro, mais ainda quando não se pesca coisa alguma. É natural querer ser liberado de se ter que realizar mais trabalho quando não se foi recompensado anteriormente. Tenho ouvido alguns cristãos dizerem: todo mundo sabe quanto me dediquei à escola dominical anos atrás. Na época, eu costumava trabalhar além até do que me permitiam minhas forças. Sem dúvida que os esforços dessas pessoas foram estupendos em eras passadas, no seu zelo juvenil. Mal conseguimos imaginar como seria, pois não sobrou evidência alguma que pudesse colaborar com o nosso interesse em saber. Hoje, portanto, se sentem à vontade para levar sua vida cristã com tranquilidade, pois acham não dever mais coisa alguma ao Senhor, ou pelo menos, se devem, não pretendem pagar. É assim mesmo? Cada um de nós tem direito de deixar o serviço, mesmo quando seja evidente que jamais deixamos de receber misericórdia das mãos do Senhor? Não temos constrangimento desse fato, exposto assim com tanta clareza? Descanse, vai com calma. Sim, em breve, muito em breve, iremos com calma, pois haverá então um descanso completo para nós ao deixarmos nosso corpo numa cova. Agora, porém, enquanto a alma dos homens perece, afrouxar nosso esforço não é nada bom. Não, Pedro. Embora você esteja resfolegando e suando de cansaço depois de trabalhar a noite toda, precisa voltar para lá. E é o que ele faz. O trabalho noturno não deu em nada. É preciso voltar e trabalhar enquanto é dia também, se você quer pegar peixe. Mais ainda, a ordem de Cristo foi tão suprema que ele não se deixou deter por razões carnais. A razão diria: se você não conseguiu pegar peixe à noite, com certeza tampouco durante o dia o conseguirá. A noite era certamente o melhor período, como é em muitos lugares, para apanhar peixes no lago de Genezaré, pois durante o dia, com o sol reluzente iluminando as ondas e permitindo aos peixes enxergarem cada fio de malha da rede, seria pouco provável que normalmente se deixassem capturar. Contudo, quando Cristo ordena, o período mais improvável se torna provável, e até a área menos favorável se torna a mais digna de esperança. Se ele diz: vá na mesma hora, sem discutir. Não alegue que faltam 4 meses até que venha a ceifa, como João 4,35. Pedro lança a rede de pronto, agindo com sabedoria e em consonância total com a palavra de Cristo. A grande lição para você e eu é a seguinte: façamos como Pedro, lancemos a rede pessoalmente, pois o apóstolo diz: lançarei as redes. Irmãos, você não consegue fazer algo por si mesmo, com seu próprio coração, lábios e mãos? Irmã, você não é capaz de fazer algo por si mesma, com seu próprio espírito gentil? Andei pensando em reunir meia dúzia de amigos para formar um comitê que ajude os pobres à nossa volta. Nada resultará disso. Os pobres não ganharão um prato de sopa ou um naco de pão. Faça-o você mesmo. Mas acho que eu poderia reunir meia dúzia de pessoas para organizarmos uma sociedade. Sim, e depois apresentar resoluções e emendas o dia todo e acabar submetendo a votos de aprovação mútua. Verá que é melhor você mesmo começar a agir, como Pedro. E mais, é melhor fazê-lo de imediato, pois Pedro lançou as redes com prontidão. Talvez você nunca mais tenha outra oportunidade como essa. Seu zelo pode evaporar e sua vida terminar. Só Pedro, no entanto, lançou as suas redes. E esse é um ponto a lamentar. Se João, Tiago e todos os demais tivessem também lançado suas redes,
o resultado teria sido muito melhor. Por quê? Você pergunta. Porque por serem as redes de uma só pessoa, ficaram sobrecarregadas e se romperam. Li algum tempo atrás sobre a pesca da cavala em Brighton. Quando a rede ficava cheia, os peixes presos em suas malhas a deixavam tão pesada que os pescadores não conseguiam erguê-la, e até o barco corria risco de afundar, de forma que muitas vezes tinham que cortar a rede e perder o peixe. Se houvesse ali várias redes e barcos envolvidos na mesma tarefa, talvez conseguissem recolher tanto peixe. O mesmo poderia ter sido feito no caso de Pedro. Do jeito como aconteceu, vários peixes se perderam com o romper das suas redes. Fica a lição: se uma igreja puder ser despertada a ponto de cada membro se entregar ao trabalho no poder do Espírito Santo e todos se unirem, quantas almas serão colhidas para Jesus? Multidões de almas se perdem para o bendito Evangelho por causa das nossas redes, que se rompem, e se rompem por não estarmos suficientemente bem preparados para o serviço santo. Por nos faltar sabedoria, geramos perda para a causa do nosso Mestre. Os ministros não precisariam se exaurir de tanto trabalhar se cada um e todos na igreja fizessem a sua parte. E um barco não começaria a afundar se os outros barcos participassem da pesca bendita. Irmãos e irmãs, concluo dizendo que, se conseguir realizar alguma coisa hoje, com a ajuda do Espírito de Deus, espero que tenha sido prepará-los para aceitar a seguinte lista de afazeres extraídas do texto. Servimos a Deus agindo segundo a sua palavra. Oramos para que nenhum de nós mergulhe no serviço do Senhor como uma rotina. Que jamais caiamos na tentação de servi-lo confiando apenas em nossa própria força. Temos de pregar, ensinar e trabalhar em seu nome, porque o ouvimos perfeitamente nos ordenar a fazer assim. Devemos entrar em ação imediatamente a uma palavra sua. Trabalharemos assim com muito mais fé, muito mais zelo e muito maior probabilidade de sucesso. É uma bênção ver Cristo presente em nosso barco enquanto lançamos a rede. Se pudermos ter um vislumbre do seu sorriso de aprovação enquanto nos observa, tenho certeza de que trabalharemos com mais vigor. Precisamos trabalhar em total dependência dele. Não pregar ou ensinar só porque no nosso entendimento seja a coisa mais certa a fazer. Pedro não agiu assim, mas sim porque Jesus proferiu tal palavra, e sua palavra é lei. Você não pode trabalhar com base em uma expectativa de sucesso devido à excelência do seu serviço ou à natureza das pessoas com quem atua, mas tão somente porque Jesus lhe deu sua palavra. Você pode perfeitamente realizar determinada coisa, apesar das críticas que a considerem absurda, se executá-la com toda a fé e confiança, crendo ser certa, simplesmente porque Jesus ordenou realizá-la. Lembro-me bem de como alguns irmãos costumavam nos falar, diziam: você prega o evangelho para pecadores mortos, você ordena que se arrependam e creiam. Seria a mesma coisa que sacudir um lenço em cima de um túmulo e mandar o cadáver sair. Exato, falavam a verdade. Por outro lado, eu bem que gostaria de realmente sacudir um lenço em cima dos túmulos, nos cemitérios, e mandar os mortos viverem, se Jesus assim me ordenasse. Esperaria ver o chão do cemitério quebrar por inteiro e os mortos se erguerem de um extremo ao outro, se fosse enviado com tal incumbência pelo Senhor. Aceitaria esse encargo com muita alegria. Quanto mais absurdo os homens sábios do nosso tempo entenderem ser o Evangelho, quanto mais demonstrarem que ele é inútil para reproduzir o resultado desejado, mais insistiremos no velho método de pregar Jesus Cristo crucificado. Nossas decisões não devem ser abaladas pelo seu raciocínio. Nunca tiramos o motivo para pregarmos o Evangelho da obra em si, mas sim da ordem que nos é dada por esse mesmo Evangelho. Preferimos agir baseados na responsabilidade de Cristo do que na nossa própria. Acho melhor ser um tolo e fazer o que Cristo me diz do que ser um homem mais sábio da escola moderna e desprezar a palavra do Senhor. Prefiro depositar a responsabilidade por minha vida aos pés daquele que me manda viver de acordo com sua palavra, a buscar um objetivo de vida por mim mesmo e sentir que a responsabilidade disso está depositada unicamente sobre meus próprios ombros. Mantenhamo-nos, portanto, dispostos a estar debaixo das ordens de Cristo e perseverar nas dificuldades e a recomeçar o seu serviço a partir deste exato momento. Amém, queridos? Amém.